nosso segundo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Muito bem. No Salmo diz assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Vamos rezar juntos essa parte? Vamos lá. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ilumina meus passos, uma luz é meu caminho. Observar as tuas normas justas. Estou por demais humilhado, Yahvé, vivifica-me conforme tua palavra. Yahvé, aceita a oferta de minha boca e ensina-me tuas normas. Minha vida está sempre em minha mão, não me esqueço de tua lei. Os ímpios estendem um laço para mim, e não me desvio de teus preceitos. Teus testemunhos são minha herança para sempre, a alegria do meu coração. Aplico meu coração a praticar teus estatutos. É a minha recompensa para sempre. Amém. Amém. Então, o salmista, de forma divina, expressa a grande riqueza da palavra de Deus. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É muito belo isso, porque exatamente essa vem a ser a grande riqueza da palavra de Deus. Ser luz, ser uma lâmpada para nos ajudar a caminhar e luz que ilumina o nosso caminho. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre o sentido da Bíblia, né? Qual é a função da Bíblia? As Sagradas Escrituras têm uma função, que é exatamente apresentar o projeto de Deus em nossas vidas, o modo como devemos nos relacionar com Ele, e também nos apresenta também a grande revelação do amor de Deus para cada um de nós. Então, nós estudamos Bíblia não no sentido de obter uma formação por mera curiosidade. O estudo das Sagradas Escrituras deve nos levar diretamente a uma conversão de vida. Conhecer a palavra de Deus e perceber como Deus quer agir em nossas vidas e também quais caminhos, né? Muitas vezes a gente fica sem critérios de vida, né? A gente não sabe como discernir algumas situações, se é certo, se é errado. Então, a palavra de Deus é uma luz para o nosso caminho. A gente pode simplesmente olhar para os evangelhos, olhar para as comunidades primitivas e ver como eles caminhavam para agradar a Deus e também entender como eles caminhavam para não agradar a Deus, né? Para desagradar a Deus, né? Por isso que ela tem um cunho bastante pedagógico. Ela nos ensina essa estrutura da revelação de Deus, mas também como a gente deve se relacionar com essa revelação. Tá? Esse foi o tema da nossa primeira aula, e hoje a gente vai entrar em alguns aspectos mais importantes da Bíblia, no sentido de conhecer a sua estrutura literária. Tá bom? Primeira coisa,
todos vocês devem ter consciência que estudar a Bíblia não é algo tão fácil, né? Tem que ter bastante paciência, viu? E também ter amor pela Sagrada Escritura, né? Porque há momentos que a fadiga quer nos trair, né? Que a gente acaba dizendo, não, hoje eu não vou não, ou então, quase todas as vezes, quando eu me apresento para dar uma formação bíblica, as pessoas perguntam para mim como é que eu faço para conseguir chegar a tantos textos na Bíblia, né? Paulo, como é que você faz para saber isso, saber aquilo? Bom, eu sempre digo que um endereço a gente só conhece indo lá algumas vezes, né, Zé? Zé vai em Teresina, leva o pessoal para Teresina, mas para ele descobrir o endereço, ele precisa ir uma ou duas vezes lá, não é verdade? Senão a gente fica usando só o Google Maps, né? E às vezes ele pode nos levar por caminhos mais distantes, né? Então, qual é a melhor maneira para a gente aprender a Bíblia? A gente visitar sempre esse endereço, né? O Papa São Gregório Magno, um dos grandes papas da Igreja, doutor da Igreja, né? Doutor por quê? Porque ele tem uma obra de doutrina bíblica que é gigantesca, né? E ele dizia que as escrituras crescem à medida de que são lidas. Então, quanto mais a gente lê e medita, claro, né? Porque não é uma leitura desinteressada, tem que ser uma leitura forjada naquilo que o Papa Bento chama de teologia orante. Leia a Bíblia rezando, sabendo que ela é palavra de Deus. Ela não é apenas uma produção humana, antropológica, cultural, não. Ela é uma revelação de Deus para nós. Então, à medida que nós vamos lendo, quanto mais lemos a Bíblia, mais ela cresce para nós, mais ela se ilumina para nós. Sempre vamos pedir, gente, não esqueçam disso. Sempre peçamos ao auxílio do Espírito Santo, porque é próprio das operações do Espírito Santo iluminar o coração com os dons. Dentre os dons está a sabedoria, está a ciência, discernimento, e nós precisamos, na leitura bíblica, desses dons. Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de ciência, nós precisamos de discernimento, precisamos de paciência, de fortaleza, tá certo? Então, sempre a gente deve iniciar pedindo o amparo do Espírito Santo. E, ao ler a Bíblia, buscar nela não uma informação, mas buscar nela a revelação. Tá bom? A revelação acontece do primeiro ao último capítulo da Bíblia. Tá certo? Então, quando falamos de ler a Bíblia, nós precisamos entender a primeira coisa. Se alguém perguntar para você, você conhece a Bíblia? Aí muita gente vai dizer, talvez até de forma equivocada, né? Dizer, sim, eu conheço a Bíblia, né? Mas aí, o mais correto seria você perguntar para a pessoa que está lhe questionando, você conhece a Bíblia? E você perguntar, mas de qual Bíblia você está falando? Porque não existe apenas a nossa Bíblia, viu, gente? Os judeus não cristãos, eles também têm uma Bíblia sem os evangelhos. Os nossos irmãos da tradição reformada, que são os evangélicos, eles têm uma Bíblia sem alguns livros que nós temos no Antigo Testamento. Então, os ortodoxos, né, os gregos, a Igreja Ortodoxa Oriental, que tem uma igreja bem aqui no Piauí, tem bem em Teresina, tu sabia disso? Tem. Bem aqui em Teresina, nossa vizinha aqui, nós temos uma igreja ortodoxa grega, uma comunidade lá que abriu, e ele parece muito com a igreja católica, né? Mas é diferente. E eles têm mais livros que nós, né? Então, que Bíblia você está perguntando? Qual é a Bíblia que nós vamos estudar? Nós vamos estudar essas 3 Bíblias. Nós vamos estudar a Bíblia judaica, que é a base da Sagrada Escritura,
nós vamos estudar a Bíblia católica, que é a Bíblia como nós temos hoje, e nessa onda da Bíblia católica, nós vamos ver também o porquê de as igrejas evangélicas terem adotado uma versão diferente, tá certo? Não é para entrar em polêmica, não, mas é para que nós tenhamos uma visão mais clara sobre o sentido da literatura bíblica, né? Então, nesse ponto, eu vou pedir permissão para vocês para colocar aqui um slide, espero que a gente consiga, tá? Deixa eu ver bem aqui. Aqui, uma guia. Já já, pessoal. Deixa eu botar aqui. Bom, estou tentando aqui, vamos ver aqui. Vocês conseguem ver direitinho? Sim. Dá para ver, né? Tudo bem. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui. A nossa introdução. O que é... Paulo, se tu Sim. apertar bem aí embaixo. É colocar no modo de apresentação. Pois é, eu tentei aqui, mas eu não consegui. Na barra de tarefa do lado, tem como se fosse um banner. Colocar no modo de apresentação. Ou então, tu pode ficar F5. Quando eu dou F5... F5, lá, aí tu aperta. Lá no slide mesmo? No slide, já? Ele não vai F5, ele não passa. Assim dá para ver? Você clica no slide e clica F5. Mas é que eu não vou passar assim, vai dar certo. Assim vocês estão vendo agora? Não está indo. Vai continuar como eu estava te dizendo. O que eu estava te falando, aonde eu estava te dizendo, tem a barra. Pronto, não tem bem onde tu vai aumentar o zoom, bem embaixo. Tem comentários, aí tem 1, 2, 3 telas. Tem comentários bem na barra, bem embaixo. Sim. E aí tem 4 ícones, tem 4 ícones, não tem? Tem. No quarto você clica. O que está perto do sinal de menos. Espera aí, deixa eu voltar lá. Perto do sinal de menos. Eu não estou conseguindo encontrar, não. Deixa eu ver aqui, só rapidinho. Esse aqui. Isso. É esse? Deu certo? Isso. Pode clicar. Clica nele. Tá movimentando? Já cliquei. Está movimentando aí? Está movimentado para vocês? Não, mas continua. Assim continua. Eu não sei, porque como esse... eu não sei, eu não domino muito essas ferramentas, mas do jeito que está aqui, vocês conseguem ver direitinho? Conseguem ler? Dá para ler assim? Dá para... Dá. É só dar um zoom, aí a gente consegue. Eu vou tentar aprimorar essa parte, tá bom? Para a gente... Tá bom? Deixa eu ver lá, então. Então, vamos lá.
Assim está melhor? Bem, então o que é a Bíblia? Primeiro, não é um livro só. A Bíblia é uma coletânea de livros. Uma coletânea, quer dizer, nós temos mais de 70 livros condensados em um único volume, né? Uma coletânea, quer dizer, ela tem vários gêneros, ela tem vários autores, tem uma estrutura cultural também bem diversificada, né? E foi escrito, levou mais de 1000 anos para ser escrito. 1000 anos é muito tempo, gente. Você imagina, né, do ponto de vista, né, cultural, histórico, 1000 anos. Imagina, nós temos 500 anos de história no Brasil, e o Brasil mudou muito de quando eles chegaram para quando eles ficaram, e depois quando saíram, né? Você imagina 1000 anos de escrita, né? De 1000 antes de Cristo até o século II da era cristã. Então é um tempo bem longo, bem rico, muita coisa aconteceu, e tudo isso está condensado, né, na Bíblia de forma muito rica. E nós, numa leitura mais apurada, nós somos capazes de perceber as mudanças na linguagem, como a linguagem foi ficando menos rústica, como a cultura também foi ficando mais rica, mais complexa, né? Porque também é um outro fenômeno do aspecto religioso, é a complexidade das sociedades, né? As sociedades mudam, a religião vai se adaptando às mudanças, e também a religião vai sendo uma força muito, muito importante nessas mudanças. Então, por exemplo, um exemplo disso nós podemos ver na nossa geração. Nós somos profundamente marcados, uma geração marcada por guerras religiosas, né? Está lá, quem não lembra do conflito lá na antiga Iugoslávia, entre cristãos e muçulmanos, né, na chamada Guerra da Bósnia-Herzegovina, né, contra a Sérvia, né, onde cristãos e muçulmanos lutaram para ocupar mais territórios lá onde aparece Nossa Senhora Rainha da Paz, né, em Medjugorje. E as guerras que temos no Oriente, né, as invasões a regiões orientais, né, muçulmanas, e também até na Europa, né, a invasão dos imigrantes fugindo das guerras na Europa. Então, quer dizer, existe por trás de vários movimentos sociais, existe uma força muito intensa da cultura religiosa, tá certo? E isso aqui não é de hoje, né? Vem já de milhares e milhares de anos, né? Então, a Bíblia é uma coletânea de livros, viu, gente? Dentro da Bíblia nós temos mais de 70 livros, tá bom? Bem, ela foi escrita em 3 línguas. Temos aí as 3 línguas em que a Bíblia foi escrita no original, tá bom? Que foi a maior parte da Bíblia do Antigo Testamento é em hebraico, escrita em hebraico. Nós temos uma pequena parte em aramaico e outra em grego. Qual é a parte grega? É o Novo Testamento, tá bom? Todo o Novo Testamento é escrito em grego. Inclusive, uma vez, eu fazendo um estudo tinha uma irmã que era de uma igreja evangélica, e ela estava dizendo que tinha feito o estudo do Evangelho de João no original. Eu fiquei até feliz, né? Nossa, estudar o João no original é... Aí, eu perguntei para ela, né, como foi que ela estudou, se ela entendia o grego. Ela disse, não, nós estudamos no original em hebraico. Não, gente, todo o Novo Testamento é escrito em grego. Ele não tem parte nenhuma... As únicas partes que tem em hebraico são aquelas, não é nem hebraico, é aramaico, aquelas palavras de Jesus.
tipo Talita cum, né, menina, levanta-te, ou aquela passagem éfata, né, abre-te, né, que nós vimos no Evangelho do domingo passado, né, Suzana, você lembra? Então, apenas palavras em hebraico, né, em aramaico, perdão, que era a língua que Jesus falava, né, o aramaico, tá certo? E o hebraico é a língua culta dos sacerdotes judeus. Então, como é que eles faziam? Diferente de nós falamos e escrevemos em português, né? Eles não. Eles falavam o aramaico, mas na hora de escrever, escreviam em hebraico. E o hebraico era uma língua litúrgica. Então, para eles, era uma língua sagrada. Então, os textos eram em hebraico, mas na hora de falar as conversas no mercado, sobre política, sobre movimentos, tudo em aramaico, que era a língua comum daquela região. Né? Na hora que ia para o templo, para as orações, para a reza dos salmos, aí se falava... Por que a mudança de Paulo para Saulo? Eita, minha gente, não sei se está calor aí, mas aqui está calor demais. Ó, o Arisvaldo está perguntando por que houve a mudança do nome de Paulo para Saulo, ou de Saulo para Paulo. Né? Na verdade, é o seguinte, tem realmente essa relação com a questão linguística, né? Na verdade, o nome de Paulo de Tarso, meu homônimo, né, que eu também sou Paulo de Tarso, o nome dele era Saul. Saul. Que esse nome Saul é o mesmo nome, Saul, mas ele ganhou com o tempo uma extensão e ficou Saulo, com O no final, Saulo. É o mesmo Saul. O rei Saul, né? O benjaminita Saul, o primeiro rei de Israel. E o nome de Paulo era Saul. Aí muita gente pensa, inclusive eu pensava também assim, né? Que mudou para Paulo por causa da mudança do hebraico, né? O nome em hebraico, né? De Saul para Paulo, porque quando foi para os romanos, aí em latim o Saul ganhou uma consoante mais forte, porque o latim é uma língua forte, né? Mas, na verdade, depois eu estudando a obra do Daniel Hooks, né, História da Igreja, que é uma obra de referência, ele explica o seguinte, que quando Paulo esteve sob a custódia do governador Félix, em Antioquia, ele tinha um benfeitor, que se chamava Paulo. Então, era costume as pessoas que conseguiam benfeitores usar o nome delas como uma forma, tipo assim, de agradecimento. Né? Então, quando Saul passou a assinar os documentos dele como Paulo, na verdade, o que ele queria dizer é que as raízes históricas dele ligadas à formação farisaica dele já não fazia mais parte da carreira dele, né? Agora ele era um homem novo, um cristão no mundo romano, helenizado e em honra do benfeitor que livrou ele da morte pelos judeus. Né? Então, por isso ele mudou o nome para Paulo, viu, gente? Não é uma questão de só trocar as sílabas, não. Também tem um sentido missionário em tudo isso, né? É como se ele estivesse dizendo assim, o Saulo hebreu agora se torna Paulo do mundo romano. Só que o mundo romano era o mundo todo. Era o mundo civilizado. Não era apenas o pequeno reino de Israel de 100 km², né? 150 km², né? Se você pegar ali as regiões do Líbano. Mas agora ele pertencia, o nome dele ele queria dizer que agora ele pertencia ao mundo romano. E esse mundo romano é muito vasto, né? E realmente Paulo assumiu a missão de ser
o apóstolo dos gentios, né? Quer dizer, o apóstolo das gentes, dos povos, das nações. Tá certo, gente? Então, na Bíblia não existe português? Não, só na nossa tradução, viu? A Bíblia foi escrita em 3 línguas, em hebraico, em aramaico e grego. Ela não foi escrita em latim, ela foi traduzida para o latim. Ela foi traduzida para o alemão, para o inglês, para o português, mas originalmente a Bíblia é em hebraico, aramaico e grego. Tudo certo? Alguma pergunta? Perguntas? Não, né? Então, vamos lá. Algumas particularidades da Bíblia, né? Quem não gosta de ver essas particularidades, né? Na nossa Bíblia católica, nós temos oficialmente 73 livros que nós chamamos de cânon católico, ou seja, a regra para a autenticação dos livros. Algumas Bíblias antigas, católicas, tinham 72 livros, porque eles juntavam Jeremias e Lamentações. Mas depois houve um consenso lá do Instituto para as Sagradas Escrituras, né, que é responsável a nível mundial pelas traduções, e eles entenderam que ali eram 2 obras. Uma é o livro de Jeremias e o outro é o livro das Lamentações, que são versos, são cantos litúrgicos, né, para o lamento da destruição de Jerusalém. Né? Então, oficialmente, ficou 73. Logo porque o número 73 também ele é um número simbólico. Na Bíblia, gente, os números eles têm um valor muito grande, né? Então, 7 representa os 7 dons do Espírito Santo. E na numerologia, na espiritualidade judaica, rabínica, o 7 representa uma obra de perfeição. Né? Em quantos dias Deus criou o mundo? Em 7 dias. E descansou, e abençoou, e viu que tudo era muito bom. Então, 7 representa uma obra perfeita, santa. Representa o Espírito. E 3 também tem um sentido. 3, em primeiro lugar, 3 representa a comunidade perfeita. 3 representa a Santíssima Trindade. E representa também uma obra infinita, porque o 3 ele não tem fim. Ele gira de um para o outro de forma ininterrupta, né? Então, por isso a igreja entendeu também que o fato de ter 73 livros tem um sentido também um sentido místico na quantidade de livros, né? Representa uma obra perfeita, santa, de uma comunidade que tende à perfeição. Né? Então, é uma obra santa, perfeita, obra do Espírito, que tende a ser completa, né? Tende a uma perfeição, a uma comunidade que se revela no seio da Trindade, né? Que vai ser revelada pela Trindade, tá certo? 73 livros. Na Bíblia, nós temos, nesses 73 livros, nós temos 1.333 capítulos. Não é pouco não, né? 1.333 capítulos. E 35.700 versículos. São 1.333 capítulos e 35.700 versículos. Se a gente, olha, eu sempre gosto de casar o estudo bíblico com a leitura bíblica. Então, o que é que eu ia propor a vocês? Eu vou propor agora. É que a gente comece a ler a Bíblia, viu? Vamos lendo, porque tem 1.333 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, é pouco, né? Mas pode ser um capítulo por dia. Em 4 anos você vai ter lido a Bíblia toda. Né?
Alguém aí já leu a Bíblia todinha, do Gênesis ao Apocalipse, já? Conseguiram ler? Eu já. Já, Eduardo? Já, Eduardo é... Fiz um capítulo por dia. Demorei 3 anos para... Foi a nossa proposta no primeiro curso bíblico, não foi? Foi. Era um por dia, em 3 anos a gente conseguiu ler a Bíblia todinha, viu, gente? Tem que ter paciência, mas dá certo, tá bom? Mas, Paulo, a escritura não tinha nem versículo nem capítulo. Eu ia falar disso mais tarde. O Leão está perguntando aqui essa questão dos capítulos e versículos. Quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha capítulo nem versículo, não. Oi, Sônia. Boa noite, minha irmã. Oi, Paulo. Desculpa aí, Paulo. Eu ia botar uma mensagem, levantei foi a mão, né? Mas tranquilo. estou aqui atentíssima. Acho que foi só para dizer estou aqui, né? Desculpa. Sim, muito bem. Muito bem-vinda, viu? Desculpa não ter dado a perfeita acolhida. Eu acho que pegou aqui já a carruagem andando, não foi? Mas bem-vinda, Sônia. Então é o seguinte, ó. Quando a Bíblia foi escrita, ela não foi dividida em capítulos e versículos. Era um texto inteiro. Esses textos, eles passaram pela mão de copistas, que algumas palavras... É ótimo. A Naíssa já leu 6 livros, mas já está mais na frente do que eu. Então, lá, os copistas, eles foram melhorando a redação, sem perder o espírito daquilo que foi escrito, tá certo? Isso nós chamamos de tradições literárias, viu, gente? Não é que eles foram, assim, adulterando, não é um adultério. Não vamos pensar isso. O que a gente pensa é que ele passou na mão de pessoas cada vez mais piedosas e que foram alinhavando uma linguagem que se tornasse mais acessível às pessoas que estavam ali próximo dos livros, né? E, com o tempo, ficou meio complexo você estudar um livro enorme, sem capítulo e versículo. Então, a igreja pediu para alguns estudiosos biblistas para que eles dividissem, né, a Bíblia em capítulos e versículos. Então, primeiro, houve uma divisão em capítulos, lá pelo século V, pelo século VII, a Bíblia foi dividida em capítulos, e depois, já lá pelo século IX, X, os capítulos também foram subdivididos em versículos, para que as pessoas ficasse mais fácil o estudo, a memorização, né? E também você ter condição de poder oferecer um texto mais sóbrio às pessoas, né? Tá certo? Mas a gente vai ver detalhes disso, tá bom? Não se preocupe, não. A gente vai olhar esses detalhes mais à frente, tá? Bem, nós temos os cânones bíblicos. Nós chamamos de cânones o que é? São os livros oficiais. Então, por exemplo, nós temos uma Bíblia chamada Bíblia Hebraica. Eles não chamam Bíblia, eles chamam a Tanakh. Tanakh. Né? E a gente chama Sagrada Escritura, eles chamam de Mikra. Mikra. M-I-K-R-A. A Mikra, que é a Bíblia deles, né? Eles não chamam como nós chamamos Bíblia, eles chamam Mikra. Os escritos, Mikra, os escritos, que é a Tanakh, que é a Torá, Nebim e Ketubim. Se preocupe não, que a gente vê já. Nós temos também uma versão chamada Septuaginta. Septuaginta quer dizer 70 em grego. É a Bíblia grega, o Antigo Testamento grego. A Bíblia hebraica só existe no Antigo Testamento, viu? Eles só tinham, os judeus só tinham o Antigo Testamento, eles não tinham o Novo Testamento, eles não têm o Novo Testamento. Só os judeus cristãos. E a Bíblia grega, ela, antes de ter o Novo Testamento, havia uma tradução do Antigo Testamento em grego.
numa comunidade de Alexandria, no Egito, uma comunidade judaica muito forte, muito grande, e eles escreveram, eles traduziram a Bíblia hebraica para o grego, porque lá o grego era a língua que eles falavam. Depois aparece a Bíblia cristã, já no século I, quando os evangelistas e os apóstolos, eles começam a colocar no papel as experiências espirituais que tiveram ao longo da caminhada com Jesus Cristo e do seguimento de Jesus. Aí nasce o que nós chamamos de Novo Testamento, tá certo? Todo em grego. Então, quando nasceu o Novo Testamento, para vocês terem uma ideia, o Novo Testamento foi formado primeiro do que a Bíblia hebraica, porque a Bíblia hebraica eram rolos de livros separados. Só depois é que os judeus, os rabinos judeus, se organizaram para pegar aqueles escritos que eles tinham, discernir quais eram os que realmente eram o que nós chamamos de canônicos, né, sagrados, ou, num termo mais comum, quais eram realmente os livros inspirados, e aí eles fizeram um catálogo de livros para eles, que nós chamamos de Tanakh, né? E a Bíblia grega ficou o Antigo Testamento grego e o Novo Testamento grego. A igreja cristã primitiva, quando foi aderir a uma tradução do Antigo Testamento, eles não quiseram o Antigo Testamento hebraico. Eles preferiram ficar com o Antigo Testamento em grego, porque o grego era uma linguagem mais universal, é uma linguagem mais próxima da mensagem cristã, né? Aí, depois, os evangélicos, né, com a reforma protestante, né, iniciada por Lutero, eles acabaram fazendo uma reflexão sobre o Antigo Testamento e preferiram ficar com o Antigo Testamento em hebraico. Tá? Vocês estão conseguindo compreender esses movimentos? Ou ainda estão tendo dificuldade? Silêncio, muitas vezes, quer dizer estou com dificuldade, né? Mais ou menos. Mais ou menos, Larissa. Mas, olha, isso aqui assim, é uma apresentação. Quando a gente estiver vendo os textos mesmo, os livros, a gente vai pontuando essas partes, tá bom? É só para vocês terem uma visão geral, tá? Mas não é para ninguém ficar desmotivado, não, viu? Tá certo, era isso que eu ia dizer. Pois é. Depois que pega assim um vídeo, dá um retorno, assim, uma analisada, a gente vai aprender cada vez mais. Geralmente, esse primeiro momento, assim, ele causa uma confusão na gente, que é tanta informação, que a gente fica pensando assim, meu Deus, não dá para aprender isso, não. Não, calma, né? Aí, claro, a gente apresenta o projeto grande, depois a gente vai esmiuçar para compreender direitinho, tá bom? Desoneide quer falar? Não, é que você perguntou sem estar tendo dificuldades, né? Sim, eu acredito, assim, que tudo no início a gente tem essa dificuldade, sim, né? Mas está sendo muito proveitoso. Eu estou amando. Ah, certo. Obrigado, Desoneide. Anne Shirley está aí também, né? Muito bom, graças a Deus. Sim, estou aqui, quietinha. Tá tudo bem, Anne Shirley? Está conseguindo aí acompanhar? Creio que a minha internet ela tá falhando, mas depois eu vou botar para assistir novamente, tá bom? Mas estou acompanhando. Tá bom, tá ótimo. Obrigado pela companhia, muito boa, viu? Eu que agradeço, Paulo. Vamos lá. Bom, então aqui está a Bíblia judaica. Os judeus, eles não chamam de Antigo Testamento, não, viu, gente? Chamar a Bíblia deles de Antigo Testamento é igual dar um tapa na cara deles, viu? Eles chamam de Tanakh. Olha o nome aí, Tanakh. Por que Tanakh? Por causa das iniciais do que compõe a Bíblia deles. Primeiro, a Torá,
que a Torá é a lei. São os 5 primeiros livros, que em grego se chama Pentateuco. Eu botei aqui o nome Pentateuco só para vocês reconhecerem o que é. A Torá é a lei. Os 5 primeiros livros, que é a base da espiritualidade do povo de Israel, que é o Gênesis, Êxodo, que é o principal livro litúrgico do Antigo Testamento, o Êxodo, Levítico, que é o livro... O Gênesis é o que fala das origens. Eu estou falando tudo em grego, viu? Os nomes, mas é o seguinte, é Bereshit, primeiro, Shemor, o segundo, Waigra, terceiro, Bemidbar, o quarto, e o quinto, Debarim. Pegou, Zé Carlos? Bereshit, Shemor, Waigra, Bemidbar e Debarim. Viu? É difícil falar, mas é grego, né? Mas em grego e em português é assim, o primeiro, Bereshit, é o Gênesis, que Gênesis em grego significa origens, né? Aí o Êxodo, que significa que é o Shemor, né? Em hebraico, Shemor. Em grego, Êxodo, que é o mesmo Êxodo para nós, que é o sentido de saída. O Êxodo. O terceiro, o Aikra, que é o Levítico. O Levítico é o livro dos sacerdotes. Levitas. Então, fala sobre o culto. Aí, o Bemidbar, que é o Números, que é o livro que fala sobre os recenseamentos lá no deserto, né? E também é muito bonito, né? O tempo do deserto, para eles, é o tempo da mística, né? Onde nasce a mística profética, né? Onde nasce, né, César, a grande revelação de Deus ao povo. E o Debarim, que é o livro do Pentateuco, perdão, gente, o livro do Deuteronômio, em grego, que é a segunda lei. São 5 discursos de Moisés para catequizar o povo para entrar na Terra Prometida. Então, esse é a Torá judaica, também para nós, só que nós não chamamos de Torá, nós chamamos de Pentateuco, que é o nome grego, que é os 5 livros da lei, os 5 primeiros livros, tá bom? Depois nós temos os Nebim. O que é Nebim? Nebim vem de Nabi, profeta. Nabi, o profeta. E Nebim é a forma do plural, né? Os profetas, que é a parte histórica, e os profetas maiores e menores, né? A parte histórica é o livro dos Juízes, o livro de Josué, tem o livro de Ruth, tem primeiro os livros de Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. E os profetas maiores são 4: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Agora é o seguinte, gente, Daniel não é profeta. O gênero literário de Daniel é apocalíptico. Depois a gente vai ver isso, tá bom? E nós temos o Dodecaprofetum, que são os 12 profetas menores, que é o Amós, Oséias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, tem o Jonas, Tobias. Não, eu acho. Não, Tobias, não. Os 12 profetas menores. Joel, não sei se eu falei Joel. É que se não escrever. São 12 profetas menores. E depois nós temos os livros chamados Ketubim, os Ketubos, os sapienciais. São escritos sapienciais, são escritos didáticos. Por exemplo, o Eclesiastes,
os próprios salmos, os provérbios, entra também nos sapienciais Jó. Né? Então, assim, a Bíblia, para o judeu, a Bíblia se divide nessas categorias de texto. Uns são leis, outros são profetas, e outros são escritos para ensinar o povo a fé. Tá certo? Então, essa é a Bíblia hebraica. Eles não têm alguns livros, mas a gente não vamos pular etapas, não. Vamos por parte. Decorar o nome dos livros tudinho ou não? Não dá não, é muito livro, né? O Leão está só me botando aqui na parede, que é mesmo. A Bíblia judaica, quais os critérios para esse livro que entrou e outros que não entraram, que tem na Bíblia católica? Eita, minha gente. Já ele está perguntando por que uns entraram e outros não. Já a gente vai ver isso, tá bom? Tá aqui mais na frente. Aqui. Vamos lá, vamos para frente. Então, vamos falar um pouquinho do que é essa Bíblia hebraica. Deixa eu aumentar bem aqui um pouquinho mais. Opa. Dá para ver direitinho? Dá? Sim. Ótimo. Bom, então, vamos ver alguns detalhes da Bíblia hebraica. Porque aí a gente tem que partir da base, né? Própria mesmo, a estrutura dos alicerces, né? E o hebraico foi o que deu os alicerces para a Sagrada Escritura. Bem, a nossa Bíblia mesmo, a hebraica, ela tem alguns textos traduzidos de um aramaico muito antigo. Por exemplo, talvez o livro mais antigo da Bíblia não é o Gênesis. O Gênesis não é o mais antigo. Mas algumas passagens de Juízes. Por exemplo, aquela passagem de Débora e Baraque, né? Da profetisa, né? Ali é um dos mais antigos que tem. Então, esses textos, primeiro, eles eram orais, né? Primeiro, eles faziam parte de uma tradição oral, eles eram contados oralmente, para depois de muitas gerações ser colocado, né? Ser fixado mesmo em escritos. E aí, nessa fixação do oral para o escrito, é claro que se ganha uma proporção, uma linguagem mais rebuscada, né, melhorada. E como era oral, era aramaico. Mas na hora de transcrever para a escrita litúrgica, aí ela vai para o hebraico, que é a parte culta, né, da linguagem, né, dos israelitas. Né? Então, mas originalmente os textos mais antigos eram em aramaico. Só que eles todos foram traduzidos para o hebraico, tá bom? E a Bíblia hebraica, a Tanakh, tem 39 livros, diferente do nosso Antigo Testamento, que tem 46. São 39 livros. Aí nós temos aqui a resposta para a pergunta do Leão, né, o Arisvaldo. Quais os critérios adotados pelos rabinos judeus para definir que um livro era sagrado? Porque aqui, gente, entra um ponto. Havia muitos livros, havia muitos escritos. Quando vocês lerem o livro dos reis, vocês vão ver Davi falando, o escritor, né, o agiógrafo, né, falando sobre o livro dos jubileus, que nós perdemos esse livro. Falando também sobre o livro das guerras, que também não existe mais. Então, muitos livros daquela época se perderam. E havia também muitos outros escritos. Né? Existiam o que nós chamamos de apócrifos, livros, esse termo apócrifo significa oculto. Livro oculto, quer dizer que tem a sua origem oculta. Mas os judeus, na hora que foram definir num sinédrio de Jâmnia, né, eles fizeram tipo um concílio,
só que não chama concílio, chama sinédrio, a grande reunião sinédrica dos rabinos judeus em Jâmnia, eles criaram, desenvolveram, discerniram critérios para definir o que era ou não Mikra, ou seja, o que era ou não livros inspirados para compor o corpo da Bíblia deles, né? Então, os critérios eles definiram substancialmente em 4. Primeiro, todos os livros tinham que ter sido seus originais escritos em Israel, dentro do território de Israel. Porque para o judeu, Israel é terra sagrada. Israel é herança de Deus. Por que eles lutam tanto até hoje para ficar lá? Porque eles acreditam que aquilo dali é um território sagrado, é a terra prometida. Lá é a terra do cumprimento da promessa de Deus, é onde está o construído o templo onde Deus descansa, onde Deus habita. O próprio Jesus disse isso. A casa do meu Pai, o templo de Jerusalém é a casa do Pai. Então, e os israelitas acreditam isso de forma muito forte, que Israel tem uma mística da promessa divina. É ali no território de Israel que Deus se revela a Abraão, depois a Isaac, depois a Jacó, depois aos profetas, ao povo. Então, o livro, para ser sagrado, o original dele tinha que ter nascido dentro do território de Israel. Tá certo? Agora, aqui também, nesse critério, existe também um ataque direto à igreja cristã. Porque o cristianismo já está, na época que os judeus definiram os livros da Bíblia hebraica, que foi no século I, o cristianismo já tinha se difundido com muita força pela Europa. E, com isso, eles fazem uma crítica velada aos livros cristãos. Quer dizer, aqueles livros escritos pelos cristãos fora do território de Israel não poderiam ser aceitos como autênticos. Não eram autênticos, nem inspirados. Eles faziam parte de uma religião estranha, a religião judaica, né? Entenderam? Entenderam? O segundo critério, o livro tinha que ter sido escrito em língua hebraica, na língua sagrada. Para o judeu, para o israelita, nós chamamos de judeus, são os israelitas. Para os israelitas, o hebraico é uma língua sagrada. Por que o hebraico é sagrado para eles? Veja bem, lá no Gênesis não, no Êxodo, no capítulo 3 do Êxodo, Deus se revelou a Moisés. E quando Moisés perguntou o nome de Deus, Deus não deu o nome inteiro. Deus deu uma fórmula, um tetragrama, que chamam de Yahvé, Yah. Nós chamamos de Yahvé. Tem uma igreja, uma seita cristã que chama Jeová, mas não é Jeová, não tem nada a ver com Jeová. Seria o mais perto disso seria Javé, né? Mas é Yahvé. Então é um tetragrama, são 4 letras hebraicas para revelar o escondido, né? Aquele que se esconde, né? Deus é transcendente, Deus não pode ser representado para os hebreus, né? Deus não pode ser representado nem mesmo em um nome. Ele se apresentou em um tetragrama, em 4 letras da escrita hebraica, como uma forma de manifestar o mistério, né? Então, para os hebreus, o nome Yahvé representa o mais sagrado que existe. E é na língua deles. Então, automaticamente, eles entendem que a língua deles é a língua, uma língua divina, né? Uma língua sagrada, um presente de Deus. Tá certo? O terceiro critério é que os livros deveriam ter sido escritos até o período de Esdras. E que período foi esse, né?
Esdras foi um sacerdote que viveu no século IV a.C. e que participou do movimento de retorno do povo que tinha sido levado para o exílio na Babilônia. E eles ficaram lá quase 70 anos, né? E quando voltaram para Israel, eles voltaram para reconstruir o povo de Deus, o povo santo, e reconstruir o templo. Então, Esdras foi quem tomou a frente de tudo isso e organizou os livros. Então, até o período, o século IV a.C., o período de Esdras, os escritos eram considerados sagrados. Os que foram escritos depois de Esdras, eles tinham dúvidas sobre a sua originalidade e também sobre o seu objetivo. Aí também é uma outra crítica aos livros escritos em gregos, né, como os que vão aparecer lá em Alexandria, né, que são a tradução grega da Bíblia, que é a Septuaginta. Vai aparecer o Eclesiástico, os livros dos Macabeus, outro um pedaço de Esther, né? Um pedaço de Esther, um pedaço de Daniel, né? O Eclesiástico é o que eu falei, né? O Sirácida, né? Então, Esdras é o limite. Chegou em Esdras, eles consideram que o que vem depois não é mais revelação de Deus. O quarto critério é que os livros, para serem inspirados para os judeus, eles não poderiam contradizer a Torá, a lei. Então, qualquer livro que contradissesse a Torá, eles consideravam que não era sagrado, não é autêntico, né? Eles colocaram a lei acima de tudo, né? Então, por isso a dificuldade dos judeus em atender os apelos de Jesus a uma conversão verdadeira, e para eles era mais importante obedecer a lei do que obedecer o dono da lei, né? Então, para salvar a lei, eles matavam o espírito, né? Então, esses são os critérios. Ter sido escrito em Israel, ter sido escrito em língua hebraica, ter sido escrito até o período de Esdras e não contradizer a lei de Deus. Quando a gente estuda a Bíblia, nós temos dois modos de estudar, né? A gente pode começar pelos evangelhos, né? Que pela carta de São João, né? O Padre Jonas, né? O método do Padre Jonas, né? Começar pela carta de São João, né? Pode ser. E tem um outro método que é o método histórico, né? Que é começar, né? Por essa mesmo do princípio, mesmo do Gênesis, tudo, para entender as raízes do pensamento judeu, né? Porque aí foi ali que vai nascer, ali nascem as bases que vão dar depois, eles vão desencadear, né, o movimento bíblico que nós chamamos de Novo Testamento, tá bom? Ela cita a criação de cada livro, né? Assim, ali ela explica a criação. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho dessa Bíblia da grega, da Septuaginta. Às vezes é difícil para a gente entender essa coisa, hebraico, grego, né? Basta entender o seguinte: havia uma comunidade na Judéia, muito forte, né, que também tinha seus livros. Então, o que acontece? Os judeus, durante o século III, os judeus foram muito perseguidos pelo movimento chamado helenístico, né? Para compreender isso, a gente precisa falar um pouquinho de história, né? No ano 322 a.C., Alexandre Magno, que era um general grego, invadiu o Oriente e tomou todas aquelas regiões, né? Foi muito rápido, né? Ele tomou o Egito, invadiu a Palestina, invadiu a Babilônia, invadiu a Pérsia, invadiu a Índia.
Então, ele transformou o mundo numa grande comunidade grega, de língua grega. Ele impôs a língua dele como língua dominante. E construiu várias cidades e dava o próprio nome, né? Muito humilde da parte dele, né? Como aqui, né? Os prefeitos botam os nomes nos bairros, né? Lá Alexandre botava nas cidades. E ele construiu uma cidade no Egito chamada Alexandria. Aí o que acontece? Alexandre morre muito cedo. Quando Alexandre morreu com 32 anos de idade. E os generais dele dividiram o império, né? Porque ele não tinha herdeiros. E os generais dele eram Ptolomeu, Filipe, Antíoco, né? E o que foi que eles fizeram? Cada um ficou com uma parte. E esse Antíoco, é aquele do livro dos Macabeus, ele quer impor à força o paganismo, né? Lá em Israel. Então ele começa uma perseguição muito forte aos judeus lá de Israel, os israelitas, que precisam fugir. E muitos fogem para as regiões vizinhas, para a Síria, para o próprio Egito. E lá no Egito, nessa cidade de Alexandria, os judeus formam uma comunidade muito grande. Então, lá em Alexandria, de 500 mil habitantes, pelo menos 100 mil eram judeus. Só que em Alexandria, eles falam, a língua oficial lá é o grego. O que acontece? Com o passar dos anos, os filhos nascidos dos judeus lá em Alexandria já não conseguiam mais falar o hebraico, nem o aramaico, que era uma língua difícil. O hebraico e o aramaico não têm vogais. Não é fácil a dilecção do hebraico, não é fácil, né? A pessoa tem que ser muito envolvida no estudo da língua para poder ter uma boa compreensão. E os judeus começaram a perceber que poderiam viver a espiritualidade deles na língua deles, que eles falavam lá. Eles falavam grego lá. Então começou um movimento para traduzir os textos do hebraico para o grego, para que as pessoas, os filhos, os descendentes e aqueles que já não conseguiam mais entender o hebraico pudessem participar também das orações e participar também da leitura da lei, né, em grego. Então, daí é que nasce a Bíblia grega, né, a Septuaginta, a versão dos 70. Vamos ver o que é essa versão dos 70. Então, o que é? Produzida na colônia judaica de Alexandria, importante cidade portuária do delta do Nilo, no Egito. A Septuaginta se chama Septuaginta por causa de uma lenda. O rei Ptolomeu, que era um dos descendentes do grande amigo de Alexandre Magno, ele é muito culto, ele é muito um cara que gosta muito de cultura. Então, ele quer marcar a história dele com grandes obras. Uma dessas obras é que ele quer fazer uma biblioteca para deixar o mundo todo encantado com ela. E ele constrói a grande biblioteca de Alexandria, que foi o maior centro de difusão cultural da época. A biblioteca de Alexandria, quando pegou fogo, se transformou numa das maiores tragédias da humanidade, porque se perdeu livros antiquíssimos. Então, esse rei Ptolomeu, ele mandou pessoas pelo mundo todo recolhendo escritos para botar na biblioteca dele, que era enorme. E ele queria também colocar uma versão dos escritos judaicos lá, da lei judaica, da lei dos israelitas. Só que essa lei só existia em hebraico. E ele queria uma versão para o grego. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou 72 sábios rabinos e botou cada um numa cela separada do outro, sem comunicação. E pediu para que esses 72, cada um isolado do outro, traduzisse a Bíblia do hebraico para o grego.
de tal forma que não houvesse erros, porque o que é que ele ia fazer? Se aqueles rabinos traduzissem com muitas diferenças, então eles não estavam acertando. Ele ia chamar outros. Mas se eles traduzissem iguais, então significava que o texto era o original. E os 72 traduziram a Bíblia no original, do hebraico para o grego. Vocês entenderam? Então a Bíblia deixou de ter só, né, a Tanakh, né, deixou de ter só uma versão hebraica e passou a ter uma versão grega. Agora, o que é que acontece? Lá em Alexandria, o povo admitia no culto deles outros livros que eram estranhos aos judeus, que eram exatamente esses livros aqui embaixo, que está escrito assim, ó. Eles acrescentaram 7 livros, chamados deuterocanônicos, quer dizer, deuteron, segundo, cânon, de uma segunda regra. Que livros são esses? Tobias, Judite, Baruque, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria e Eclesiástico, além de algumas passagens do livro de Esté e Daniel. Bom, vamos ver direitinho. Esses 7 livros, eles não existem na Bíblia hebraica original, naquela Tanakh, naquela que eu apresentei para vocês. Elas não existem lá. Eles só vão existir a partir da versão grega, para a Septuaginta, para a Bíblia dos judeus que não moram em Israel, que moram nas colônias gregas, né? São os livros de Tobias, que é muito bonito, que é uma midrash, né? Judite também é uma midrash, quer dizer, é uma novela bíblica. Baruque é um profeta. 1º e 2º Macabeus é o livro das guerras, da história da guerra de libertação do povo. Sabedoria é considerado um dos últimos livros bíblicos. E o Eclesiástico, porque existe o Eclesiastes, que é o chamado Coelet, em hebraico, e existe o Eclesiástico, que nós chamamos também de Sirácida, porque ele foi escrito por Jesus ben Sirac, Jesus, filho de Sirac, do Sirácida, que é bem maior, que na verdade é uma aula, né, de um professor para seus jovens alunos. E eles pegaram e acrescentaram algumas passagens no livro de Esté e também no profeta Daniel. Esses livros, para os judeus lá de Israel, eles não são livros inspirados. Eles são apócrifos. Por quê? Porque eles não nasceram segundo aqueles critérios que nós vimos. Eles não nasceram, eles não têm o original lá no território de Israel, eles não têm o original em hebraico, eles não foram escritos até a época de Esdras, eles foram escritos depois, e alguns deles até em algumas passagenzinhas contradiz a lei. Né? Coisinhas poucas, né? Detalhezinhos. Mas, então, o que acontece? São ou não são originais, né? Aí você vê aí, como o mundo dá voltas, né? Em 1947, alguns pastores estavam com seus bodes e ovelhas andando pelos montes de Israel e jogando pedra nas grutas. Né? É uma região montanhosa de muitas grutas. E eles brincando jogavam pedras dentro das grutas, né? De longe, né? Jogavam para ver quem acertava o buraco da gruta. E em um dado momento, uma pedra parece que acertou um pote e quebrou. Então aquela região é uma região que tem muita coisa de arqueologia. E eles correram para ver, subiram lá. Quando eles entraram, eles descobriram um pote quebrado e dentro do pote uns papéis, uns papiros, né? Que é um papel assim bem grosseiro, com as escritas lá que eles não entenderam. Então, eles até rasgaram alguns, né? Jogaram fora, queimaram. Mas, quando eles voltaram lá, eles mostraram para outros amigos.
Então, os outros que viram descobriram que aquilo era coisa muito antiga e que deveria ter algum valor. Quando levaram para os mercados, para ver lá se o povo comprava, alguns lá que são estudiosos, claro, você está no meio de um povo que tem grande reverência pela escrita das Sagradas Escrituras. Eles perceberam que eram passagens de livros muito antigos, escritos em hebraico e aramaico. Esses livros... Aí pronto, começou, né? Tentar descobrir a origem daquilo. Aí foram os estudiosos, tudo. Eles descobriram o seguinte, que aquela região que aqueles jovens pastores estavam brincando era um antigo mosteiro de Qumran, os Filhos da Luz. Era um mosteiro de uma comunidade muito, muito ortodoxa, que vivia separado dos judeus, e Comunidade Luz da época. E lá eles tinham um rito muito próprio, né, e uma mística apocalíptica muito forte. Então, eles escreveram os livros, também lá, eles copiavam. Naquela época, as pessoas reproduziam os livros mesmo no papel e na pena, né? Não tinha máquina de reproduzir. E aí se descobriu o livro do Eclesiástico inteiro em aramaico, se descobriu o livro de Isaías inteiro em aramaico, se descobriu que vários desses livros aqui que nós chamamos, que os judeus diziam não ter origem, eles descobriram originais em aramaico, né? Então houve uma mudança aí, uma crise, porque durante muito tempo os judeus e também os evangélicos dizem que esses livros eles não são inspirados. E com a descoberta dos manuscritos de Qumran, no aramaico muito antigo, aí as academias de ciência bíblica, elas dizem que esses livros eles têm uma origem bastante antiga e também uma origem aramaica, né, dentro do território de Israel. Agora, só que, uma vez que a ferida foi criada, não se vai voltar atrás, né? Eles não querem assumir esses livros. Então, eles mudaram o termo de apócrifos para deuterocanônicos, tá certo? Para suavizar o problema com os livros. Deu para entender? Vai dar. Sim. Eita, minha gente. Eita, menino, depois tem que estudar tudo de novo, repetir lição de casa para poder... É um começo, né, irmã? Depois, quando a gente... Olha, a primeira vez que eu fiz um curso bíblico, olha, mas eu senti tanta raiva do meu professor de Bíblia, senti vontade, e olha, sinceramente, vocês vão me perdoar aqui a grosseria, mas a minha vontade era jogar minha cadeira nele, viu? Porque ele falava essas coisas e para mim era tão difícil entender, assim, essas mudanças. Calma, Flávia. É o Leão que está bagunçando aqui. Tá nervoso, Elisvaldo. Se acalma. A cadeira não pode. Ele está querendo jogar a cadeira em mim. Oi, Mas a gente chega lá. Fala, Eduardo. O Leão joga na cadeira em ti aí, né? Mas assim, gente, tenham paciência. Se Bíblia fosse fácil, olha, uma vez um padre Orlando me pediu para dar um curso bíblico lá em Santa Terezinha, para os catequistas, né? Não era para os catequizandos, era para os catequistas. Então, era só 2 dias. Era assim, só para dar uma explanação geral sobre Bíblia. E aí eu cheguei de manhã e o salão lá estava lotado. Aí comecei a falar, a explicar, tentando ser o mais simples possível, né? Porque eu sei que não é fácil. E aí, gente, só vendo as pessoas assim cochichando, aí deu intervalo para o lanche. No intervalo só voltou metade. Aí, tudo bem, né? O pessoal assim meio desconfiado e continuamos. Aí fomos parar para o almoço.
Quando voltamos do almoço, só tinha eu, o rapaz que estava me auxiliando lá, e mais um casal, que era o organizador do encontro. Então, eu disse para eles, vocês não acham melhor a gente ficar por aqui? Porque se vocês forem embora, eu vou ficar numa situação triste aqui, né? Bom, mas é assim mesmo, tá bom? Tenham paciência. No começo, parece as palavras, né? Parece ser tudo muito difícil, né? Depois a gente vai encontrando caminhos que facilitam a gente adentrar nessa dimensão da revelação de Deus, tá certo? E só peço que tenham paciência, tá bom? Então, a Naíssa fez uma pergunta aqui, tá no chat aqui. Os livros da Bíblia seguem a ordem dos fatos? Olha, é assim, o Gênesis fala da criação, o Êxodo fala do processo seguinte, mas quando a gente chega ali, o livro das Crônicas repete os livros dos reis, o livro dos reis, né? Quem lê primeiro e segundo Reis, quando vai ler primeiro e segundo Crônicas, vê que é basicamente a mesma coisa, com a diferença só da intenção. Aí depois nós temos uma certa confusão nos profetas, né? Então, por exemplo, tem profeta que vem na frente do outro, né? Tobias, por exemplo, seria um livro bem mais tarde, né? Outro aí, Leão, diz aí. O Deuteronômio, ele deveria vir depois do livro dos reis. Né? Existe assim, né? Mas são nuances que, se a gente lê do Gênesis para frente, a gente não se perde, não. Pode ler também. Existe, claro, que os livros foram compostos, muitas vezes, por exemplo, o Gênesis, ele foi composto bem depois de Juízes, né? Josué foi composto bem depois do Deuteronômio. Então, assim, né, existem essas diferenças, tá bom? Mas a gente pode ir lendo, né? Quer dizer, hoje, não sei se vocês estão muito cansados, né? Diga, amor. Façam a leitura do Gênesis capítulo 1, só o Gênesis 1. Leiam com tranquilidade, não fiquem tentando descobrir o alfinete ali no paiol, não, tá bom? Leiam pensando só o seguinte, né? O autor bíblico quis dizer alguma coisa para mim. E vocês sabem que a melhor maneira de ler um texto é fazendo duas perguntas. Primeiro, você pergunta o seguinte: o que o texto quis dizer para mim? E depois você pergunta: e o que é que eu posso dizer do texto? Entenderam? Primeiro, o que o texto quer dizer para mim e o que eu posso dizer do texto. Do ponto de vista da exegese, que é o que nós fazemos aqui, o Papa Bento nos ensina que nós devemos fazer a seguinte pergunta. Primeiro, o que está escrito é verdade? Se for verdade, o que isso tem a ver comigo e com a minha comunidade? Ou seja, com a igreja? Como é que essa verdade se encaixa no plano da revelação? Tá certo? Então, a igreja nos convida a ler toda a Bíblia à luz da encarnação do Filho de Deus. Então, Gênesis, por exemplo, no princípio só havia Deus. Você pode ver que está lá em João, no princípio era o Verbo. Então, Deus, pela sua palavra, faz todas as coisas. O que é a palavra de Deus? É o Verbo, que é Jesus Cristo. O Espírito pairava sobre as águas. O que é o Espírito? É o Espírito Santo, aquele que coloca em ordem a criação. O que são as águas? São as águas do abismo, ou seja, é o caos primitivo, a desordem. Então, se a gente consegue ler a Bíblia sempre olhando para a encarnação... Oi, Sônia, fale. Essa criatura que era do... Sônia, você quer falar? Não, né? Entendeu, gente? Então, é assim, com calma. Vamos começar a ler a Bíblia, então. Leiam Gênesis 1 hoje. Acho que pode ser hoje, né? Está cedo ainda, pode ser antes de dormir, na hora de fazer a oração, antes de dormir.
Tá bom? O Zé Carlos, antes de fazer as completas, junto com... Paulo. Oi! Oi, Sônia. Tem alguém aí? Estou aqui, graças a Deus. Você quer falar, Sônia? Eu acho que ela não está nos escutando, será? Viu, Zé Carlos e o Carlos Eduardo, e a irmã, antes de fazer as completas, pode fazer a leitura do Gênesis 1, tá bom? Meditar um pouquinho, tá certo? Uma boa ideia. Isso é bom demais. Bom, Também muito tem bom. sessão não fazer esse completo, o Paulo também, antes de dormir com a doutora Flávia, pode também. Sim. Assim, ó, eu quero dar parabéns aí aos colegas que dizem que já leram, um já leu a Bíblia, graças a Deus, e outro já leu 6 livros também. E se a gente começar a ler, ó, por exemplo, hoje você lê Gênesis, já vai, né? Quem sabe daqui a um ano a gente... Com calma, né? Com calma. Mas, assim, é basicamente um caminho de perseverança, tá bom? Esses primeiros momentos são tão complicados, né? Tanta coisa, né? Mas a gente vai conseguir vencer isso, tá bom? Tá bom. E, gente, então, já são 8h30, nossa proposta também não é se alongar, porque fica cansativo, né? E é muita informação. A aula está sendo gravada e vai ser colocada... vai ser colocado para vocês, tá bom?